Quando você deitou a cabeça no travesseiro ontem à noite, olhou para o teto no escuro e o silêncio da casa começou a te sufocar, qual foi a desculpa que você inventou para si mesmo para justificar a última vez que você estragou tudo? Aquele ataque de fúria cega por causa de um copo fora do lugar, aquele sumiço repentino da vida de alguém que só queria seu bem, aquela mania doentia de achar que todo mundo está te julgando, te perseguindo ou esperando você falhar. Seus amigos dizem que você é uma pessoa difícil, seus ex-parceiros dizem que você é instável, e você, no fundo do seu pior isolamento, engole seco e pensa: eles estão certos, eu estou ficando louco. Deixa eu te dar um choque de realidade agora. Você não está ficando louco, e o seu cérebro não nasceu com defeito. Cada comportamento bizarro que você repete, cada autossabotagem e cada fobia inexplicável são, na verdade, as armas que o seu corpo encontrou para te manter vivo no meio de uma guerra que você enfrentou anos atrás. Uma guerra que talvez ninguém veja cicatrizes, mas que o seu corpo lembra todos os dias. Se você cansou de viver trancado atrás dessa armadura pesada, faz um favor a si mesmo. Clique no botão de se inscrever aqui embaixo e deixe seu gostei. Mas não faça isso por mim. Faça isso como um pacto de que a partir de hoje você vai parar de se punir e começar a se entender. Prepara o seu café, desliga as notificações e entra comigo. Vamos direto ao ponto sem enrolação. Por que o seu cérebro reage como se estivesse prestes a ser atacado por um predador no meio de uma terça-feira comum? A ciência por trás disso é simples. O seu cérebro é dividido em duas áreas principais quando o assunto é sobrevivência. No topo, a lógica, o raciocínio, a parte que planeja e sabe que você está seguro assistindo esse vídeo. No porão, o alarme de incêndio, uma estrutura chamada amígdala. Quando você passa por um trauma, e esqueça a ideia de que trauma é só sobreviver a uma guerra geopolítica, trauma é qualquer dor que foi grande demais para a sua idade. Esse alarme quebra, ele trava no modo ligado. Sabe o silêncio punitivo que você recebia dos seus pais na infância quando cometia um erro? Sabe aquela traição que te pegou completamente de surpresa? Para seu alarme do porão, isso é fumaça de incêndio. Quando o alarme quebrado dispara hoje, o seu cérebro lógico é desligado instantaneamente. O sangue foge da razão e vai direto para os seus músculos. Você entra em modo de sobrevivência puro, luta ou fuga. Então, quando o seu parceiro demora 10 minutos mais para responder uma mensagem, o seu cérebro racional não tem a menor chance de falar. O alarme grita que você está prestes a ser abandonado e destruído. A sua explosão ou o seu choro não são loucura. É o seu corpo reagindo a uma memória viva, achando que está lutando para não morrer. E para não deixar esse alarme disparar a cada segundo, a sua mente cria estratégias. A primeira delas, e a mais dolorosa, é o isolamento radical. Você conhece perfeitamente essa sensação. O celular vibra, você vê o nome de alguém querido na tela e, em vez de alegria, sente um nó físico no estômago. Você visualiza a mensagem pelo topo da tela, promete que responde depois e deixa os dias passarem. Você some, bloqueia, se esconde. O mundo exterior te olha e carimba. Nossa, que pessoa fria, que egoísta. Mas a verdade por trás desse sumiço é um mecanismo de defesa brilhante da sua criança interna. Se as pessoas que deveriam te amar na infância foram as mesmas que te machucaram, o seu sistema nervoso cruzou os fios. Para você, proximidade virou sinônimo de perigo. A sua mente criou uma regra matemática de proteção. Se eu não deixar ninguém chegar perto, ninguém me fere. Se eu rejeitar eles primeiro, eu controlo a dor. A solidão machuca, mas é uma dor previsível. A intimidade, para você, parece uma roleta russa. Passar semanas trancado no quarto não é porque você odeia as pessoas. É o escudo que você construiu para não sangrar de novo. O problema é que o mesmo escudo que te salvou no passado é a parede que te impede de ser feliz hoje. Mas o trauma não te faz sumir, ele te faz fazer o oposto. Ele te transforma em um controlador obsessivo. Você é a pessoa que sofre por antecipação crônica de domingo a domingo, que precisa planejar cada milímetro do seu dia seguinte, e se um imprevisto acontece, sente que o mundo vai desabar. Você limpa a casa com rigidez militar, se irrita profundamente se tiram algo do lugar,
ou se desdobra em 1000 pedaços para adivinhar o que os outros querem, só para evitar que fiquem bravos com você? As pessoas te chamam de neurótico ou perfeccionista chato, mas a verdade nua e crua é que o controle rígido é a única anestesia que você encontrou para estancar a sua ansiedade. Quem cresceu em um ambiente instável, lidando com o humor imprevisível de pais voláteis ou com caos financeiro, desenvolve uma ilusão de ótica mental. Você pensa: se eu conseguir prever todas as tragédias do universo, se eu deixar tudo perfeitamente sob meu comando, o passado nunca mais vai me pegar de surpresa. Você vive exausto, com os ombros travados, em um estado de alerta permanente, porque baixar a guarda parece um crime imperdoável. Você não quer ser o dono da verdade. Você só está apavorado com a ideia de voltar a ser aquela criança indefesa que assistia ao próprio mundo cair sem poder fazer nada. Agora deixa eu tocar numa parte que você esconde de todo mundo, aquela que te dá uma vergonha absurda de confessar: a atração pelo caos. Porque a gente destrói as coisas boas quando elas finalmente dão certo. Você passa anos em empregos terríveis. Quando finalmente consegue a vaga dos seus sonhos, começa a se atrasar misteriosamente ou procrastina tarefas simples. Você passa a vida dizendo que ninguém te ama, aí encontra um parceiro maduro, estável, que te trata com respeito. E em vez de comemorar, você acha a relação tediosa, diz que falta química ou caça uma briga do absoluto nada para terminar. Quem vê isso de fora diz: isso é burrice. Essa pessoa gosta de sofrer. Mas a neuropsicologia explica isso através de um conceito cruel chamado familiaridade emocional. Se você passou a sua vida inteira pisando em ovos, esperando a próxima rasteira ou o próximo grito, a paz não parece segura. A estabilidade parece uma armadilha. Quando a sua vida fica calma, o alarme do seu porão entra em pânico. A sua mente começa a sussurrar: está bom demais para ser verdade. O golpe vai vir a qualquer momento e vai doer muito. Para aliviar a agonia insuportável de ficar esperando o teto cair na sua cabeça, o seu inconsciente toma uma decisão desesperada. Ele vai lá e sabota a situação. Você explode tudo com as próprias mãos. Sabe por quê? Porque dói muito menos sofrer por um caos que você mesmo provocou do que viver com a vulnerabilidade de ser pego de surpresa pelo destino. A autossabotagem é o seu cérebro te trazendo de volta para o único terreno que ele conhece profundamente bem: o sofrimento previsível. E o pior de tudo é que essa conta não fica guardada em uma gaveta na sua memória. O trauma é físico, ele vive na sua carne e nos seus órgãos. Quando você passa anos fingindo que está tudo bem, engolindo choro para parecer forte ou controlando tudo para não ser rejeitado, os níveis de cortisol e adrenalina destroem o seu corpo por dentro. Vem as dores crônicas na coluna que nenhum remédio alivia. Vem a insônia que faz a sua mente fritar na cama até as 4 da manhã. Vem os problemas de estômagos terríveis, a gastrite nervosa, o refluxo, a síndrome do intestino irritável. O corpo mantém o registro de tudo que você suportou em silêncio. Se a sua boca não chora a dor do passado, os seus órgãos choram em formato de sintoma físico. Sabe aquela crise de ansiedade avassaladora que te deixa sem ar no meio do dia sem nenhum motivo aparente? É o seu corpo dizendo: eu não aguento mais carregar o peso dessa armadura sozinho. A sua doença, muitas vezes, é o grito de socorro de uma vida inteira que foi sufocada na sua garganta. Se você se viu em cada linha dessa história, escuta o que eu tenho para te dizer agora. Eu não te trouxe até o fundo desse poço para te deixar sozinho no escuro. Eu te trouxe aqui para te provar que existe uma saída real. O mapa do seu trauma é o mesmo mapa que aponta para a sua cura. Como a gente desliga esse alarme do porão? O primeiro passo é a validação. Pare de se punir por ter se defendido. Durante anos, você se olhou com ódio, se chamando de problemático ou estragado. Hoje, mude essa conversa. Olhe para trás e diga para si mesmo: obrigado. Obrigado, cérebro. Obrigado, corpo. Se não fosse por essas reações que o mundo chamou de loucura, eu não teria sobrevivido àquela época. Acolha a sua história para que ela pare de te dominar. O segundo passo é a regulação somática. Como o trauma está no corpo, a mente sozinha não resolve o problema. Você precisa ensinar ao seu sistema nervoso, fisicamente, que a guerra acabou.
No momento exato do gatilho, quando a raiva subir ou a vontade de sumir vier, coloque as mãos no peito. Sinta o chão sob os seus pés. Expire soltando o ar de forma muito longa e lenta. Esse gesto simples avisa o cérebro que não há nenhum predador na sala hoje. Procure terapias focadas no corpo, como a EMDR ou experiência somática. O seu passado tentou ditar as regras usando medo, mas quando você descobre como o truque funciona, a ilusão perde o poder. Você não é o estrago que fizeram com você. Você é a força extraordinária de quem sobreviveu a tudo isso de cabeça erguida. A guerra acabou, você tem permissão de baixar as armas, tirar a armadura, respirar fundo e finalmente começar a viver. Por hoje é só. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o like, já se inscreve no canal e até a próxima.